A mente quebrada. Como reconstruir seu mundo e criar uma vida inabalável. O colapso da mente. Existe um momento na vida em que o mundo parece desmoronar. Não importa quão forte você acreditava ser. A pressão é tanta que até respirar se torna um esforço consciente. E nesse instante, você se pergunta: será que eu consigo continuar? Você já esteve lá? Aquele dia em que o telefone toca e traz a notícia que muda tudo. O momento em que uma porta se fecha e o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. Aquele instante em que seu reflexo no espelho parece o de um estranho. E você não tem mais certeza de quem é. A mão tremendo, o olhar fixo no vazio. Todos carregamos algo. Uma perda, um erro, uma decepção. Mas quando a mente quebra, não é só o mundo externo que rui. É como se você estivesse preso dentro de uma sala escura e a chave estivesse do lado de fora. Essa é a história de Daniel, mas poderia ser a minha ou a sua. Daniel tinha tudo que a sociedade dizia que era necessário para ser feliz. Um emprego estável, um apartamento confortável, amigos que riam nas fotos, mas nunca ligavam de madrugada. Uma rotina previsível. Mas o que ninguém sabia era que dentro dele havia rachaduras invisíveis. Pequenas fissuras que, com o tempo, se tornariam abismos. O som de mensagens chegando no celular, mas ele não responde. As luzes do escritório fluorescentes piscando, dando uma sensação de desgaste. Um dia, Daniel acordou e simplesmente não viu sentido em se levantar da cama. Aquele peso que antes era suportável, agora se transformara em toneladas sobre seu peito. E nesse momento ele percebeu: eu quebrei. O colapso silencioso. O colapso mental raramente é barulhento. Não é como nos filmes, com gritos e choros dramáticos. Na vida real, ele chega como um silêncio pesado, como um apagão emocional. Daniel sentado no sofá, TV ligada sem som. Um copo d'água ao lado, mas ele não toca. Uma chuva fina caindo lá fora. O que ninguém te conta é que, muitas vezes, a mente não quebra por um único golpe, mas por milhares de pequenos cortes ao longo dos anos. Daniel não percebeu, mas cada vez que engolia as palavras para evitar um conflito, cada vez que fingia estar bem, cada madrugada em que deitava exausto, mas com a mente ainda gritando, tudo isso estava corroendo sua fortaleza mental, tijolo por tijolo, o ponto de não retorno. Até que um dia, no meio de uma reunião de trabalho, Daniel sentiu como se o ar tivesse desaparecido. Suas mãos suaram, o coração disparou, a visão embaçou. Foi como se estivesse caindo, mas sem chão para se segurar. O som abafado da sala, colegas falando, mas as vozes distorcem. Os olhos de Daniel mostrando confusão e medo. Daniel saiu correndo, foi para o banheiro e se trancou. Olhou para o espelho e não se reconheceu. Era como se estivesse olhando para um corpo vazio. Esse é o momento em que muitos desistem. Mas também pode ser o início de uma nova vida. Porque às vezes é preciso quebrar para reconstruir algo mais forte. Este é o início da jornada de Daniel. Ele ainda não sabe, mas o colapso não será o fim. Será o primeiro passo para criar uma vida inabalável. Daniel abre a porta do banheiro, respira fundo e caminha para fora, sob uma luz suave. O som de um leve batimento cardíaco mistura-se a uma trilha de esperança. O fundo do poço. Daniel sentado no chão do quarto, cortinas fechadas. Apenas um feixe de luz entra pela fresta. Quando você acha que não pode cair mais, o universo te mostra que existe um andar abaixo do fundo. Daniel começou a viver em modo automático. Acordava tarde, com o celular na mão e a mente turva. Comia qualquer coisa, muitas vezes só um pão seco. Passava horas rolando redes sociais, vendo vidas que pareciam perfeitas e se sentindo cada vez mais distante de tudo. Veja como a autoimagem se deteriora diante de padrões irreais. O isolamento é silencioso. Os amigos pararam de chamar. A família, sem saber o que fazer,
se afastou para dar espaço. E Daniel se afundou ainda mais na solidão. Mensagens não respondidas no celular, chamadas perdidas, uma foto antiga com sorrisos, jogada em cima de uma pilha de papéis. O perigo do fundo do poço não é a escuridão, é a sensação de que talvez seja mais confortável ficar ali. E como acontece a perda de propósito. Certo dia, Daniel percebeu que não lembrava da última vez que sentiu alegria genuína, não aquela felicidade de foto, mas aquela que aquece o peito. Ele começou a pensar, talvez nada mais tenha sentido. E essa é a frase mais perigosa que a mente pode criar. Deixar o pensamento se instalar é o início do colapso definitivo. O olhar vazio de Daniel. Ele mexendo o café sem bebê-lo. Relógio marcando horas que passam lentamente. Mas no auge dessa escuridão, algo aconteceu. Um simples gesto que mudaria tudo. A faísca necessária. Um vizinho bateu a porta. Era um senhor idoso que morava no mesmo andar. Ele perguntou: "Você poderia me ajudar a trocar a lâmpada do corredor? Eu não consigo alcançar." Daniel hesitou. Não queria contato, não queria conversa. Mas por alguma razão disse: "Claro!" Daniel segura a escada enquanto o vizinho sorri e agradece. Naquele momento, por poucos minutos, ele se esqueceu de si mesmo. Ajudar alguém lhe deu uma sensação estranha, quase esquecida. Um ato simples pode reacender o sentido de existir. Às vezes, o primeiro passo para sair do fundo do poço não é pensar em você, mas pensar em como pode servir a outra pessoa. Daniel volta para o apartamento, mas com um olhar um pouco menos pesado. A luz do corredor agora forte e clara. Esse pequeno momento seria a primeira rachadura na parede que o prendia. A partir dali, a reconstrução começaria. A primeira escalada. Daniel arruma minimamente o quarto, abrindo as cortinas, deixando a luz entrar. Daniel sabia que não poderia mudar tudo de uma vez. Então decidiu começar com o mínimo possível. Acordar na mesma hora todos os dias. Tomar um banho logo cedo. Sair para caminhar 10 minutos. Mudanças pequenas geram efeito dominó. Daniel caminha pelo bairro, notando árvores e sons que antes ignorava. Toma um café numa padaria simples. Você não constrói uma vida inabalável pulando etapas. Você constrói um tijolo por vez. A cada dia que completava essa rotina simples, Daniel sentia algo novo. Confiança. Não nos outros, mas em si mesmo. Daniel marca um calendário, riscando os dias cumpridos. Mostra um pequeno sorriso de satisfação. Aí vem o confronto com o espelho. Daniel para em frente a um espelho, respiração lenta. Olhar fixo, mas não para se admirar, para se encarar. Afinal, chega um momento em que você não pode mais fugir. O espelho não reflete apenas o seu rosto. Ele reflete as escolhas que você tem feito. Daniel percebeu que por muito tempo evitou olhar para si mesmo. Não apenas no sentido físico, mas no sentido emocional. Ele fugia dos próprios erros, das promessas quebradas, dos sonhos engavetados. Evitar a verdade mantém a prisão invisível. Daniel começa projetos e abandonando. Daniel então escreveu uma carta, não para outra pessoa, mas para si mesmo. Escreveu tudo o que estava sentindo sem filtros. Medos, arrependimentos, frustrações. E no final, um compromisso. A mão dele treme enquanto escreve. Gotas de café caem na mesa. No final, ele dobra o papel e coloca no bolso. Encarar a si mesmo é como limpar uma ferida aberta. Dói, mas só assim ela começa a cicatrizar. Entenda que reconhecer fraquezas não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Naquele dia, Daniel se comprometeu a não mais mentir para si mesmo. Se dissesse que ia fazer algo, faria. Se prometesse acordar cedo, acordaria. Se sonhasse, agiria. Daniel fecha o caderno com força. Cortina aberta, luz forte entrando. O espelho refletindo agora um olhar mais firme. Agora encara a dor da disciplina. Daniel amarra o tênis para correr 5 horas da manhã. Olhar cansado, mas determinado.
No início, cada passo parecia um castigo. A cama chamava, a preguiça gritava, mas ele lembrava da carta que escreveu para si mesmo. E saía de casa. A dor inicial é o preço para conquistar algo maior. Daniel corre com respiração pesada, suor caindo no rosto, mãos apoiadas nos joelhos para recuperar o fôlego. A disciplina é como um músculo. Ela dói quando começa, mas se fortalece a cada repetição. Daniel começou a aplicar disciplina em todas as áreas. Alimentação mais saudável, leitura diária, meditação antes de dormir. Não era perfeito. Ele falhava, sim, mas nunca 2 dias seguidos. Comia prato simples, mas nutritivo. Ele lê à noite com o abajur ligado. Silêncio absoluto durante a meditação. Resultados extraordinários vêm da repetição, não da intensidade isolada. Com o tempo, percebeu algo curioso. O que antes era difícil, agora se tornava automático. O corpo pedia atividade, a mente pedia silêncio, o coração pedia desafios. Daniel corre ao amanhecer, desta vez com um leve sorriso. Sol nasce no horizonte. A dor da disciplina é pesada, mas infinitamente mais leve que o peso do arrependimento. Então surge o renascimento. Daniel na mesma porta do corredor onde ajudou o vizinho meses atrás. Ele agora conversa com outro morador, sorrindo. Daniel já não era mais o mesmo. O olhar, o corpo, a energia, tudo havia mudado. Mas a transformação mais profunda estava na mente. Entenda que a mudança verdadeira não é o que você faz, mas quem você se torna. Ele passou a se voluntariar em um centro comunitário. Ajudava jovens a encontrar direção, compartilhando sua própria história. Daniel conversa com um grupo. Um jovem sorri e anota algo inspirado. O sentido da vida não está apenas no que você conquista, mas no que você devolve para o mundo. A carta que havia escrito meses atrás, Daniel a relia de vez em quando. Mas agora, sorria ao ver o quanto havia cumprido. Daniel corre em uma estrada aberta, sol forte. Vê o horizonte infinito. Você pode perder tudo. Pode ser deixado no fundo do poço. Mas se não perder a fé em si mesmo, pode reconstruir qualquer coisa. E quando isso acontecer, você não será o mesmo de antes. Será muito melhor. A mente inabalável não nasce pronta. Ela é forjada no fogo das quedas e no silêncio da reconstrução. Essa foi a história de Daniel, porém pode-se a sua também, ou a de alguém que você conheça. Então já salva esse vídeo e compartilha com uma pessoa especial. Deixa seu curtir e se inscreva no canal até o próximo vídeo.